Olá, muito bom dia. Sejam todas muito bem-vindas a mais um Café com as Leoas. Nesse café de hoje a gente vai falar sobre cultura blindada. Deixa eu só tirar. Vocês estão me ouvindo bem? Bora lá. Tava mega instável, eu abri uma outra live e caiu, daí eu abri de novo isso aqui. Show. Então sejam muito bem-vindas a mais um Café com as Leoas. E hoje a gente vai falar sobre cultura blindada. E o que significa isso, o que isso impacta no nosso negócio. Eu quero que vocês tenham a consciência de que a partir de agora a gente tem total liberdade para construir o nosso negócio da maneira que a gente quiser. Isso não significa que a gente não vai ter responsabilidade sobre ele, óbvio que vai. Mas eu tô muito cansada, e isso vai ficar para sempre. Eu tô muito cansada de ver as pessoas tendo que se ajustar para criar negócios que os outros acham que fazem sentido. Isso é um negócio que me incomoda demais. E essa live, ela tem totalmente esse objetivo, de mostrar pra vocês como é que a gente cria um negócio blindado. E eu vou contar algumas histórias aqui para que faça sentido, para contextualizar isso pra vocês. E no final da live a gente vai ter um PDF. Então quem quiser receber o PDF tem que ficar até o fim para que a gente possa, para que eu possa te mandar o PDF. O que acontece? A gente tem que entender o seguinte, quando a gente começa a entender e construir o nosso processo, independente do que ele seja, eu vi, amiga, eu tô focada na tua caneca. Sejam bem-vindos, a galera vai chegando aí. Eu tô assim, ó, tô dedicada, já que falou que caneca linda. Bom dia, Leoas, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, essa live vai ser muito transformadora pra mim e acho que vai ser pra vocês. E eu vou basear ela numa história que aconteceu nesses dias e eu quero que vocês entendam ela e tirem o melhor proveito dessa história. A gente tá agora vendendo um produto que é um produto que a gente chama ele de perpétuo. Então, o tempo todo tem gente comprando, entrando e tudo mais. E aconteceu um caso, e eu não quero trazer ele a título de fofoca, eu quero trazer ele a título de ensinar vocês o que eu gostaria de ter pensado uma semana atrás. Que tem a ver com criar um negócio blindado. Então, qual é a grande estratégia aqui? Há pouco mais de, sei lá, uma semana, a gente tá vendendo o nosso produto perpétuo, ou seja, as pessoas elas podem entrar a qualquer momento no nosso produto, que é o Nasce o Empreendedor, o meu método. Tá, e tudo mais, a gente tem gente entrando direto e tal. Só que a gente tá fazendo uma estratégia de atrair pessoas que não necessariamente me conheçam. Eu não sei se vocês sabem bastante sobre isso, mas a gente anuncia pra trazer pessoas novas, pra que elas conheçam o meu negócio, pra que elas entendam se eu faço sentido pra elas e que elas tomem a decisão de compra. Isso é uma estratégia dentro da gestão de negócios. E aí, ó, gente, já que tá aqui do coração, bora focar nesse coração aí. A live caiu, então acho que deve estar dando uma desestabilizada aí. E aí, o que acontece? A gente vendeu pra uma pessoa, tudo certo e tal. E aí tá, beleza. Aí a pessoa, ela tinha prazo de reembolso num dia, e eu dou prazo de reembolso, né, pras pessoas se elas não gostarem e tal. E ela solicitou o reembolso dela. E normalmente a gente tem uma alta taxa de recompra, de encantamento dos nossos clientes, de experiência e tal. Então, o meu perfil de aluno é um perfil que tá muito conectado comigo. Então, a gente não tem problema de reembolso. Eu sou super segura em dizer que a gente tem inclusive um outro, assim, uma taxa de encantamento muito alta. E eu sou muito grata por isso. E a gente trabalha muito por isso. Mas aí, beleza, a pessoa foi lá e pediu o reembolso dela. E até aí tudo bem. Só que daí eu fui analisar, porque eu queria entender, assim, quando acontece algo que é fora do padrão, eu mesmo vou analisar. E aí eu comecei a entender. E aí ela tinha solicitado reembolso por produto incompleto. E obviamente, gente, não vou dizer quem é, tá? Eu quero que vocês entendam o que tem por trás disso, porque é importante a gente criar uma cultura blindada. Beleza, aí eu mandei um WhatsApp pra essa pessoa, eu mesmo. A pessoa não me respondeu. E aí eu falei com o meu time tinha me dito que já tinha mandado mensagem pra ela, porque sempre que a pessoa entra, a gente manda um WhatsApp pra dar boas-vindas, pra explicar algumas coisas e tal. E nada. Aí eu peguei e escrevi um e-mail pra pessoa. Coloquei várias informações no e-mail e falei assim, olha, tu me disse que o produto estava incompleto, mas dentro desse período tu tem, sei lá,
Acho que uma semana ela teve 7 acessos, ela consumiu 43% do produto, ou seja, quase metade do produto. E o meu produto ele é bem completo, então dá mais ou menos umas 6 horas e pouco que ela consumiu. Tu baixou todas as planilhas, tu fez acessou os materiais, biriri, barará, todas as coisas, eu comecei a conversar. E eu falei, eu queria entender o que aconteceu. Eu queria entender o que te fez, o que te faz estar insatisfeito e tudo mais. Até porque, na verdade, já tinham passado o prazo de garantia dela. Porque pelo horário já tinha passado. Ela ultrapassou o horário que ela comprou. Nos 7 dias. Então já tinha fechado os 7 dias. Mas eu falei, mas eu queria entender e tal. E a pessoa não tinha respondido nenhuma mensagem. E aí ela me respondeu. E é sobre isso que é essa live. Deixa eu até ver se eu consigo encontrar esse e-mail aqui, que eu quero trazer pra vocês. E a gente vai entender como é que a gente vai criar um negócio blindado, tá, gente? Ó. Cadê a mensagem, né? Aqui. Aí ela fala assim: olá, afirmei que estava incompleto porque sua funcionária afirmou enganosamente que estariam inclusas as aulas que foram transmitidas no lançamento, inclusive falando as senhas dos materiais. Sem falar que você não era a leoa que eu queria, era aí ela cita uma outra pessoa, que no caso ainda não havia transmitido o evento, mas como me inscrevi em vários eventos gratuitos, não tive certeza de que leoa estávamos tratando, e com certeza não era você. Por isso quis apenas ver o evento. Se tivesse enviado, evitaríamos transtornos, pois teria desistido no ato. Pois palavrões e expressões de baixo calão não me agradam. Em momento algum, você afirmou que havia deixado esse comportamento inadequado. Só que não. Fogo no cu não foi o único, mas foi o auge. E aí, o que eu quero dizer pra vocês, gente? Qual é o ponto aqui? Daí tem vários e-mails, várias coisas que ela fala. Qual foi o meu erro nesse processo? E por que é importante a gente falar sobre isso? Quando a gente cria um negócio, a gente tem que bater muito na tecla do nosso negócio, do que a gente acredita. E quando eu fui construindo isso dentro da minha comunicação e tal, em algum momento eu entendi que eu deixei neutro algo que pra mim é muito importante, que é a minha forma de comunicação. Então, o que aconteceu? Ela fala que todo o processo tal, não sei o quê. E aí, assim, só pra vocês entenderem, tá? Ela diz que a minha funcionária enganosamente afirmou uma coisa, o que isso não aconteceu, porque a gente fez toda a liberação e tal. De aulas, não houveram aulas, foi uma aula só daquele evento que ela tava falando. E que ela se inscreveu em diversos eventos gratuitos e tudo mais, e que eu não era a leoa que ela queria uma outra leoa, ela fala que era leoa e tal, e que palavras de baixo calão não fazem sentido, né, pra ela, e aí, por que eu tô trazendo isso pra vocês, expondo essa história toda? Porque isso, assim, quando a gente tem esse tipo de falha de comunicação, existe alguma coisa na nossa cultura que não tá blindada. Por quê? Quando eu entendo quem eu sou, quando eu entendo como é que meu negócio funciona, eu paro, assim, eu não me importo com o que as outras pessoas vão dizer a respeito dele. Eu tenho hoje mais de 300 alunas, mulheres que compraram o meu método, que acreditam, que se transformaram, que estão aplicando, que biriri, que bororó, que bururu. Essas pessoas todas, elas estão tendo resultado na vida delas. Elas estão mudando a realidade delas. Elas estão conquistando coisas que elas não conquistavam. Vocês entendem? Vê se faz sentido pra vocês. Que uma pessoa que fala que pois palavrões e expressões de baixo calão não me agradam. Eu não falo pra essa pessoa.
Só que qual é a grande questão? Muitas vezes nós todas travamos quando a gente escuta alguma coisa nesse sentido. A gente simplesmente não vai adiante, a gente fica travado. Isso já aconteceu com alguma de vocês? Me digam aí. E qual é o problema disso? É simplesmente a falta de uma cultura blindada. E aí no final ela fala várias coisas, tal, e ela fala assim... francamente, um papelão assim transparece uma pessoa totalmente desesperada. Porque eu enviei e-mail pra enfiar goela abaixo. Motivos de sobra para querer seguir em frente com a minha desistência. Principalmente por estar tudo registrado em lei. Aí vem a coisa da lei. Melhore. E aí, gente, o que eu quero que vocês entendam quando a pessoa fala isso e tudo mais, é que muitas vezes, tá, isso me impactaria numa forma assim, meu Deus, eu ia me questionar e tal. E hoje, quando eu recebi esse e-mail, eu falei, puta, a gente tá com um problema de alinhamento de cultura com as pessoas. E o que eu quero trazer pra vocês, inclusive isso aqui vai ficar registrado como pra as pessoas entenderem como é que a gente funciona. Eu quero mostrar pra vocês como é que eu funciono. E eu quero mostrar pra vocês... Deixa eu abrir aqui. Como é que a gente cria um negócio blindado, com uma cultura blindada? Isso faz sentido? Deixa eu colocar aqui, peraí, assista, ó, fique até o final para receber o PDF. A live pega assim. Então, gente, a gente tem que pensar como é que a gente vai criar essa cultura. E aí tem algumas coisas que eu quero trazer pra vocês. Quando a gente começa a pensar no nosso negócio, e pensar nas coisas, e pensar no plano dele, que isso a gente faz bastante, tem um aspecto que é o planejamento estratégico. E por que é importante o planejamento estratégico? Alguém sabe? Gente, vocês estão muito quietinhos. Bora conversar. Qual a importância disso? Exatamente. Ó, a Jéssica falou. Faz muito sentido. A empresa que tem uma identidade e cultura não pode ser mexida todo dia para agradar os clientes que, no fundo, não são clientes. Exatamente. E sabe o que acontece quando a gente faz isso? Quando a gente fica, por um acaso, moldando, a gente esquece, a gente se desconecta com o nosso cliente que compraria da gente, ou o nosso cliente real. Isso é um grande problema. E aí, o que eu quero que vocês entendam, tá? Existem alguns valores aqui que a gente tem que entender os nossos valores, tá? Valor é um negócio que a gente leva pra nossa vida. E o que significa isso? Os princípios que a gente tem. Bom dia, Fê. Bom dia, muito bom dia. O nosso negócio, ele tem alguns princípios que devem ser respeitados o tempo inteiro. E é isso que a gente chama de valores. E aí eu vou falar pra vocês alguns valores, eu quero que vocês entendam, porque isso vai ser... Depois vocês vão receber esse material em PDF, tá, gente? Quem quiser vai receber o material em PDF. Mas aqui vocês vão entender o seguinte. Existem vários valores que a gente vive, mas existem alguns principais. E os principais são aqueles que fazem com que o nosso negócio, ele seja o nosso negócio. Então, eu vou ler aqui algumas coisas pra vocês. Eu quero que vocês anotem aí os principais. Depois a gente vai chegar em 5, tá? E aí, pensem o seguinte. Existem valores meio e valores fim. Valor meio é aquele valor que faz sentido pra ti, mas não é o teu valor principal. Então, por exemplo, pra mim, sei lá...
Deixa eu pensar aqui, um valor meio. Por exemplo, organização. Organização é um valor meio do meu negócio, mas não é um valor fim. As pessoas não olham pra mim e pensam, nossa, organização. Então eu quero que vocês entendam aí. Eu vou trazer pra vocês aqui. Alguns valores são estabilidade, responsabilidade, respeito, família. E eu vou anotando aí aqui, ó. Quais que você acha? A gente vai ter que chegar em 6, tá? Reconhecimento, individualidade, competitividade, reputação, contribuição, previsibilidade, desafios, segurança, status, honestidade, mudança e variedade, comprometimento, fama, organização, excelência, sucesso, melhoria contínua, poder, liberdade, rotina. Vocês estão... Tá fazendo sentido aí pra vocês? Inovação, adaptação, dignidade, resultados, energia, parceria, felicidade, tecnologia, equipe, avanços, ética, equilíbrio, tava acabando, produtividade, qualidade, influência, diversão e humor, aventura, tradição, positividade e realização. Esses aqui são alguns exemplos, sabe? Vocês podem ter vários outros. Mas eu quero que vocês entendam desculpa, que a gente precisa selecionar. Eu quero que vocês entendam quais são os principais valores do negócio de vocês. Depois vão receber material em PDF para preencher isso. Porque o que acontece? Essa questão dessa moça aí, em algum lugar, ou ela tava muito relapsa aí, pode ser, ou em algum lugar a gente não comunicou quem a gente era. Em algum lugar a gente não conseguiu comunicar o que a gente fazia, da forma que a gente fazia. Isso dá margem para várias coisas. E eu quero que vocês entendam, porque assim, o negócio de vocês vai crescer. E quando crescer, ele vai... Coisas que vocês não controlam vão acontecer. E a nossa tendência, quando alguma coisa acontece, é a gente pensar com o nosso coração e não com a nossa cabeça racionalmente. E aí vem as emoções, aí vem as frustrações. E como a gente ama muito o nosso negócio, a nossa tendência é ficar até um pouco frustrada e se sentir mal porque a gente errou. E na verdade não é assim. O que acontece é que as pessoas, elas não... Assim, a gente não controla as ações dos outros, a gente não controla o que os outros pensam, o que os outros fazem, o que os outros falam. Então a gente não pode se deixar levar em função disso. A gente tem que entender que as únicas pessoas responsáveis por controlar as nossas ações somos nós. Então, por exemplo, a minha primeira atitude, e sempre, tá, gente, eu tenho uma tendência assim eu sou muito emotiva em alguns aspectos. Era responder do tipo, minha flor, você está louca? E só que não, peraí, isso aqui é um negócio. Daí tu para, responde de uma forma mais saudável, né? Entende as informações e responde. E aí tu vai blindando o teu negócio. Então a gente entender quais são os valores do nosso negócio é fundamental. Vocês estão conseguindo ver os valores do negócio de vocês? Tá fazendo sentido isso pra vocês? Me digam aí. Então vocês vão entender quais são os valores do negócio. E esse é um processo, tá, gente? Não é do dia pra noite que a gente entende os nossos valores.
E aí depois disso, eu só quero achar uma coisa aqui pra mostrar pra vocês. Depois disso, o que a gente faz? A gente entende como é que a gente vive cada um desses valores. Como assim, Catarina? O que isso significa? Bom, se eu coloquei, por exemplo, que liberdade é um valor pra mim, pra minha empresa, como é que eu vou viver esse valor? Então, por exemplo, eu coloquei aqui, liberdade é um valor pra mim. E aí eu coloquei aqui, como é que eu vivo esse valor? Poder construir o nosso negócio sem amarras, respeitando o que acreditamos. Ou seja, quando vem alguém falar, porque palavras de baixo calão, beriri, fogo no cu e tal, não sei o quê. Quando eu falo isso, quando eu entendo que pra mim liberdade é um valor muito importante, eu começo a entender que liberdade, que eu não posso abrir mão, por exemplo, de trazer quem eu sou, de falar da forma que eu acredito, de enxergar as coisas da maneira que eu acredito. Por quê? Porque liberdade é um valor meu. Então, eu não vou mudar a minha forma de conversar. Quando a gente fala de, por exemplo, energia boa. Energia boa pra mim é um valor. Sabemos que nem todos os dias são bons, porém buscamos encarar o dia com a melhor energia possível para que ele valha a pena e seja bem-humorado. Pra mim, energia é um negócio muito importante. Então, sempre que eu vou contratar alguém, eu preciso de pessoas que tenham energia boa, senão não faz sentido pra mim. Vocês entendem? O que eu tô fazendo? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender, olhar pro nosso negócio, entender quais são os valores do nosso negócio e como é que a gente vive cada um deles. Como é que a gente faz com que o nosso negócio ele seja blindado, assim a gente blinda o nosso negócio. E assim a gente para de ficar o tempo todo querendo agradar as outras pessoas, querendo criar alguma coisa que funcione para os outros. A gente começa a olhar para dentro. Se a pessoa não gosta que fale fogo no cu, poxa, que pena. Então eu não precisa me acompanhar. Não que eu falo isso o tempo todo, mas isso diz respeito à pessoa e não à cultura da minha empresa. E eu tô muito bem posicionada, depois de entender isso, cada vez mais em quem eu sou, no que eu faço, em como as coisas funcionam por aqui. E aí, assim, eu quero trazer até um exemplo, sabe? Isso pra mim tem muito a ver com a questão do abuso, que a maioria das mulheres já passaram por isso. Sabe quando a gente tem um namorado? Daí a pessoa quer que a gente seja de uma forma. Aí a gente se ajusta para ser como a pessoa é. Aí depois a gente termina, daí a gente namora com outra e a gente se ajusta a ser como a pessoa. Ah, mas eu não gostei. Gente, eu já tive uma vez não era bem namorado. Eu já contei essa história pra vocês. Que ele falou assim, eu não gosto que tu use saia. Usa só calça. E durante um tempo eu usei só calça. Oi? Como assim? E várias outras coisas, assim, aí a gente começa a se colocar numa caixinha. A gente começa a se sentir inferior, frágil, de certa maneira incapaz e tal. Só que quando a gente entende como é que a gente funciona, como é que o nosso negócio funciona, a gente começa a blindar ele. A gente começa a fazer com que tudo dê certo nele. Isso faz sentido pra vocês? Sabe? E isso é uma das coisas que eu acredito demais na vida e que eu quero cada vez mais trazer, assim. Eu quero que vocês entendam quais são os valores do negócio de vocês e como é que vocês vivem esses valores. Como é que no dia a dia de vocês esses valores estão inseridos. Porque senão a gente cria um negócio que é totalmente desconectado de quem a gente é.
A gente cria um negócio que não tem a nossa alma. E se não tem a nossa alma, não faz sentido a gente empreender. Inclusive, gente, quem não está ainda na força da Empreendedora Livre, se inscreva, tá? Vai ser semana que vem. Essa semana a gente tem aí várias pessoas vou fazer live com vários convidados pra trazer aí assuntos pra vocês. Mas a partir de semana que vem, a gente tem o nosso evento. É segunda, terça e quarta, às 8 horas da noite. Então, gente, é isso que eu queria dizer pra vocês. Essa live foi um pouco mais curta, mas o que eu queria dizer é exatamente isso, assim. A importância de vocês entenderem como é que vocês criam um negócio blindado com uma cultura blindada, com valores que façam sentido pra vocês. Não pros outros, pra vocês. Ó, eu vou colocar aqui a senha pra que vocês possam pegar o material em PDF. E essa a gente vai disponibilizar daqui a pouco lá no canal do Telegram. Quem não tiver pode mandar um direct que eu mando pra vocês no canal. Certo? Gente, beijos. Fiquem bem. E até a próxima semana. E daqui a pouco a gente tem... mais à noite a gente tem às 19 horas. 19 horas? Eu acho que é 19 horas. Deixa eu ver. Às 19 horas a live com a Jaque. Beijo.